Já que a população quer saber a situação do prefeito, então o prefeito que diga qual é a situação que ele se encontra hoje. O prefeito pelo prefeito. Uma honra ser o primeiro entrevistado dessa nova jornada de Jornal Contato no ano de 2015. Faz parte da vida do taubatiano procurar a edição do Jornal Contato toda sexta-feira nas bancas para se informar com qualidade. A questão que eu discordo de você hoje não é a mais importante é o enfrentamento dos problemas da cidade, talvez seja mais importante para mim do ponto de vista pessoal, mas para o cidadão vale muito mais resolver os problemas do dia a dia do que propriamente especular, como você disse, acerca de como está hoje a situação. Não, então vamos ser claros. Por que é mais importante? Porque criou-se uma expectativa e depois criou-se outra expectativa. A primeira é que tinha solução à vista. Claro. A segunda expectativa, que era... É que deixou de ter solução. Deixou de ter solução, poderia ser criar um vazio e aí nós voltamos com a estaca dela. Essa que é a preocupação geral na cidade. Concordo com você. Então é assim, dessas acusações que aconteceram lá no ano de 2012, acerca de denúncias que foram a princípio encaminhadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Corregedoria Geral do Estado, depois ao Ministério Público Eleitoral, como é que isso tudo se desdobrou? Se desdobrou em uma investigação na Corregedoria Geral do Estado. Foram 8 meses de investigação em que a gente teve a oportunidade de produzir prova. Houve prova testemunhal, prova documental, houve prova pericial, e essa que foi a primeira investigação, a Corregedoria Geral do Estado, acabou sendo arquivada. Depois houve um Tribunal de Contas com 2 investigações acerca dessa representação. Primeiro uma investigação no próprio procedimento licitatório e depois uma investigação na execução contratual. O Tribunal de Contas apurou por meio da investigação que houve um enorme benefício aos cofres públicos com aquela licitação para compra de mochila na FDE, que é o pivô de todo esse imbróglio jurídico. E ainda o Tribunal de Contas dizia que havia se gerado uma grande economia aos cofres públicos, que não havia nenhum sintoma de nenhum favorecimento, ou de nenhum desvio na licitação, ou de nenhum desvio no processo de execução. Então, esse foi um segundo momento. Houve um terceiro momento, complicado, que foi uma investigação tribunal pelo GEDEC, que é o Grupo de Investigação de Delitos Econômicos do Ministério Público. É uma organização do Ministério Público que investiga delitos econômicos. Investigaram durante 1 ano. Nessa investigação, Paulo, houve interceptação telefônica, busca e apreensão de computadores das empresas, busca e apreensão interceptação de e-mails, interceptação telemática, houve perícia, prova documental, prova testemunhal, enfim, todo tipo de investigação processual penal que se pode fazer foi feito ali. Encaminhou-se ao Ministério Público, o Ministério Público pediu o arquivamento em relação a mim, depois em relação ao meu pai também. Quem fez essa investigação? O GEDEC, que é o Grupo de Investigação de Delitos Econômicos do Ministério Público do Estado de São Paulo. São 4 promotores de justiça. Eles encaminharam depois ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, que requereu 2 vezes o arquivamento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo das denúncias. E lá, nesse pedido de arquivamento do chefe do Ministério Público, fica estabelecido expressamente num determinado parágrafo que o prefeito de Taubaté não participou de fraude à licitação, de superfaturamento ou de favorecimento à empresa. Então isso ficou bastante estabelecido lá. Bom, aí sobrou a ação eleitoral. E essa ação eleitoral, ela foi ajuizada em primeira instância, ela foi suspensa num primeiro momento, até que viesse essa decisão criminal. No entanto, o Ministério Público Eleitoral recorreu e o Tribunal Regional Eleitoral determinou a juíza eleitoral que julgasse mesmo antes da decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça, nesse inquérito criminal que eu acabei de explicar, em que houve o arquivamento 2 vezes. 2 vezes houve pedido de arquivamento. Aí a Justiça Eleitoral em Taubaté, tendo de julgar, acabou julgando procedente a ação. Nós recorremos, o Ministério Público recorreu também ao Tribunal Regional Eleitoral.
O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, manteve a condenação. Nós conseguimos suspender provisoriamente essa condenação por meio de um embargo de declaração. Esse embargo foi julgado parcialmente procedente e com base nesses embargos nós fomos ao Tribunal Superior Eleitoral com um recurso especial e com pedido de uma cautelar. Essa cautelar foi julgada procedente agora. Traduz o que seria essa cautelar. A cautelar é um pedido de suspensão dos efeitos da decisão até que se julgue em definitivo a ação. Em suma, até que haja o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, até que o judiciário esgote as possibilidades de recurso, julgando em definitivo essa questão. A cautelar, ela é um procedimento processual, ela é uma ação que permite a suspensão quando há fundamento no pedido. Então, como há fundamento no recurso, quando há plausibilidade, esse é o termo jurídico, plausibilidade, fundamento, quando há um conjunto de argumentos suficientemente fortes para ensejar um julgamento liminar, é que a cautelar é apreciada. Essa cautelar foi apreciada, suspendeu-se e no despacho que deferiu a cautelar, o pedido cautelar, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral diz que há realmente uma posição do Tribunal Superior Eleitoral, numa jurisprudência consolidada, que aponta no sentido de que quando há inquérito civil preparatório de ação de investigação judicial, essa ação ela é nula, porque as provas produzidas são nulas, porque o ajuizamento da ação é baseada num procedimento nulo. Mas então foi por isso. Existe uma polêmica ainda sobre essa vamos chamar assim, essa legislação. A interpretação dela hoje tem uma certa divergência conforme o órgão da Justiça. No TRE não acataram, não aceitaram, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não aceitaram esse argumento, mas já é uma jurisprudência consolidada de 2 anos no Tribunal Superior Eleitoral. No tribunal se pacificou esse entendimento. Agora, isso é um aspecto de forma. O tribunal ainda não entrou no aspecto definitivo da questão, que é o aspecto do mérito, que é a matéria de fundo que a gente chama, que é a matéria de mérito, que são todos esses argumentos que eu coloquei aqui, que ensejou a absolvição pelo Tribunal de Contas, a absolvição pela Corregedoria Geral do Estado, a absolvição pedida pelo próprio Ministério Público 2 vezes no procedimento criminal. Então isso é importante. Se a gente juntar todas as decisões anteriores, as 2 do Tribunal de Contas, a decisão da Corregedoria e as 2 na ação criminal, a gente tem 5 decisões favoráveis que fundamentam e sustentam uma posição nossa lá no TSE. A minha impressão, em 8 meses julga no TSE. Essa é a minha impressão. Teremos mais 8 meses de alguma expectativa. Ainda de apreensão, Então, agora, nesse procedimento aí, teve lá eu acompanho o desenrolar do processo, Sim. em que o vice-prefeito perdeu o prazo. Não foi teve isso. um jornalista aí eu vou te explicar. que disse que teria sido rifado por vocês. O que aconteceu? Não, isso é bobagem. O jornalista que disse isso, na verdade, não conhece o processo. Eu vou tentar traduzir um termo técnico. Há o que a gente chama, na relação processual entre mim, o vice-prefeito, a coligação e o meu pai, que foi réu também, uma inscindibilidade de direito material. Ou seja, qualquer resultado da demanda aproveita a todos os réus. O que nós fizemos foi que não havia necessidade de ajuizar 2 cautelares. Nós ajuizamos uma única cautelar, mas tanto para o vice-prefeito, quanto para a coligação, quanto para mim, foi ajuizado o recurso especial junto ao TSE. É que provavelmente o jornalista que deu essa notícia, ele não viu o nome do vice-prefeito na cautelar ajuizada, mas não havia necessidade. É óbvio que se a cautelar é deferida a mim, o vice-prefeito permanece no cargo. Apareceu no acompanhamento do processo que o vice-prefeito teria perdido o prazo. Não é verdade. Isso apareceu, eu tenho isso tudo. Né? Então começou essa especulação, evidentemente.
tentando traduzir isso aí, significa aquilo que, a decisão que se der em relação ao senhor é extensiva a ele. A todos os réus. Porque há uma inscindibilidade. Não teria sentido. Ele só é réu porque eu sou réu. Sim. Não haveria uma possibilidade de ajuizar a ação contra ele sem ter... separar os dois. Não havia como separar os dois, é uma relação jurídica só. Prefeito é eleito junto com o vice-prefeito. Se a acusação é de abuso de poder econômico na campanha, que teria favorecido a chapa somos eu e ele. Qualquer decisão que beneficie a mim abrange, evidentemente, a posição dele. Agora, no caso de perder prazo, se refere a cautelar. A cautelar, especificamente, foi ajuizada só em relação a mim, não foi ajuizada em relação a ele. Mas o recurso especial e o agravo foram ajuizados em relação a todos os réus. Essa parte jurídica que o senhor acabou de fazer essa síntese, ela envolve essa questão que é recente agora, que foi a retomada do processo Caixa 2, formação do Caixa 2 pelo TRE? É o mesmo assunto, é o mesmo processo. Esse processo, essa mesma ação eleitoral gerou uma impugnação nas contas de campanha pelo Ministério Público. O que o Ministério Público Eleitoral de Taubaté fez? Ele transformou essa primeira ação eleitoral, que agora está no TSE, numa representação às contas eleitorais. E transformou a mesma representação às contas eleitorais numa segunda AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essa questão, que é a representação nas contas eleitorais, já foi enfrentada pelo tribunal, ela já foi enfrentada aqui em primeira instância pelo juiz eleitoral Dr. Flávio e foi enfrentada pelo Tribunal Regional Eleitoral, em que a doutora Diva, desembargadora do TRE, também já julgou. Já afastaram as acusações do Ministério Público. Então, tanto no TRE quanto aqui na Justiça Eleitoral de primeira instância, quando houve o julgamento das contas, essas questões que o Ministério Público coloca de Caixa 2 foram afastadas claramente e expressamente. Sobrou essa ação ainda de investigação judicial eleitoral, em que a gente pegou agora o julgamento do TRE das contas e do Dr. Flávio das contas e traz agora nessa ação eleitoral, mostrando que o tribunal já enfrentou o mesmo assunto no julgamento das contas. Essa retomada, portanto, que diz que o TRE teria reaberto o processo, não traz nada de novo. Não, nada de novo. É a mesma coisa, é o mesmo assunto. A Justiça Eleitoral em Taubaté tinha já julgado essa questão, dizendo que ela já havia sido enfrentada em outros processos. O que o tribunal fez foi o seguinte: olha, tudo bem, a questão foi enfrentada, mas você tem que produzir uma decisão de mérito e não uma decisão formal. O que houve é que a Justiça Eleitoral de Taubaté julgou, mas sob aspecto formal, dizendo o seguinte: olha, como há outras ações que tratam do mesmo assunto em curso, essa ação deve ser encerrada. Foi essa a decisão da Justiça Eleitoral de Taubaté. O Ministério Público recorreu. O que o tribunal disse? Que você tem que, Justiça Eleitoral de Taubaté, você tem que produzir também uma decisão de mérito, em que você avalie, assim como o TRE fez no julgamento das contas, como o Dr. Flávio, juiz eleitoral, na ocasião, lá em 2012, no final de 2012, também fez, enfrentando a questão, aqui a Justiça Eleitoral também tem que enfrentar a questão de mérito. Então é isso. Essa questão de mérito, assim como foi enfrentada no julgamento das contas, como são ações diferentes, essa questão de mérito tem que ser enfrentada também aqui nessa ação. Essa é a diferença. Uma pergunta que paira no ar, e nós já conversamos um pouco a respeito disso, com seu pai, com certeza, conversei. Sim. Qual seria a explicação? Sim. De repente, para levar para ter uma chefe de gabinete da FDE, que foi a Gládila Ribeiro, né? E ela virar algoz do seu pai e seu, né? Praticamente, uma figura que hoje ninguém entende, porque ser chefe de gabinete de um presidente de uma FDE implica ser uma pessoa de extrema confiança. Então,
E se especula muito, né, a respeito disso. Então, o que aconteceu? Por que a Gládila foi para lá e por que ela virou esse inimigo mortal de vocês? Ela foi lá porque é advogada e a ideia era que o pai pudesse ter lá dentro alguém que pudesse olhar os procedimentos administrativos. Havia muitos processos administrativos em que se apurava, por exemplo, sindicâncias, processos administrativos da rotina própria do gabinete. Então, ele entendia que ela, como advogada, deveria lá trabalhar com ele. Ela é uma advogada de confiança de vocês? Não, de confiança do presidente da FDE. Naquela ocasião era o pai. Essa é uma escolha dele, não era uma escolha minha, né, Paulo? Eu escolho as pessoas que estão aqui comigo trabalhando. Naquele momento foi uma escolha dele levar uma advogada lá, uma advogada então combativa, muito combativa, na questão daquela... Tinha sido candidata, claro, havia sido candidata também, na eleição de 2008, naquela ocasião, embora isso tenha sido já em 2011, ou seja, 3 anos depois daquela candidatura de 2008. Mas havia um contexto de combatividade muito grande na própria OAB, um contexto de combatividade ali naquela questão da criança, que depois foi acusada de assassinato pela mãe, constatou-se que não era nada daquilo. Enfim, havia um espírito de combatividade muito grande. Então, isso é uma coisa. Agora, no curso lá... Ao mesmo tempo, ela era secretária do PSDB. Não, ela era do diretório, não era secretária do diretório do PSDB. Não, ela não era da Comissão Executiva Municipal, não. Ah, não era? Não era. A Comissão Executiva, se eu não me engano, o secretário era o meu irmão, o Beto. Hoje é se eu não me engano, o Geraldo de Oliveira Neto, mas não era da Executiva Municipal, não. Ela era do Diretório Municipal, é diferente. Membro do diretório. Membro do diretório, mas depois resolveu se desfiliar, eu acho que se desfiliou até agora no PSOL, no PSTU, acho que tem uma outra filiação partidária, acho que ela tem aí outras pretensões. Mas aí no curso do trabalho, houve lá algumas indisposições, houve uma situação em que houve a contratação, acho que de um primo ou de um sobrinho dela, numa empresa que prestava serviço, a FDE, era uma terceira. É o marido, mas houve também, eu ia chegar lá, houve um sobrinho, ou um primo, não me lembro exatamente o grau de parentesco, que ela levou, com a autoridade dela de chefe de gabinete, ela era gestora desse contrato, levou lá um parente e levou depois o marido. E ela era gestora desse contrato. A Corregedoria do Estado notificou as empresas e a FDE, dizendo que aquela situação era uma situação de nepotismo e que portanto, o marido e o sobrinho deviam ser demitidos da empresa prestadora de serviço. Foi demitido, só que ela conseguiu colocar o marido para trabalhar na mesma empresa, num outro contrato de uma outra secretaria. O pai entendeu que aquilo era uma quebra de confiança, rescindiu o contrato dela. E aí, evidentemente, ela se aliou aquelas pessoas que naquele momento estavam fazendo a denúncia, principalmente a bancada do PT do Grande ABC. Essa denúncia foi encaminhada por 6 deputados estaduais ali da região de São Bernardo, Diadema, Santo André, aquela região de São Caetano. Foram denúncias que foram encabeçadas por esses deputados do Grande ABC. Havia uma relação, evidentemente, do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, com o candidato, então, do PT na ocasião, que era o Isaac do Carmo, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico, depois ele perdeu a reeleição, mas ele era o presidente do Sindicato Metalúrgico. Havia uma relação entre o Luiz Marinho e ele, e os deputados, evidentemente, dali da região do Grande ABC, estavam orientados pelo Luiz Marinho para fazer esse conjunto de denúncias para tentar, de alguma forma, interceder no processo eleitoral de 2012 para permitir, então, que o candidato presidente dos sindicatos metalúrgicos do Luiz Marinho, prefeito ali de São Bernardo do Campo, ex-presidente da CUT, pudesse ter o seu pupilo, o seu afiliado político eleito prefeito em Taubaté. Então, esse é o contexto político todo que acabou ensejando esse conjunto de denúncias. E aí, obviamente, que a Gládila, naquele momento, se sentiu prejudicada porque perdeu um cargo, perdeu uma posição, depois ela entrou com atestados médicos, acabou se mantendo lá,
com os atestados médicos. Continua até hoje? Né? Com os atestados médicos lá. Ela apresenta seguidamente lá os atestados de perícia, enfim. Ela já era, ela não é concursada lá? Não. Ela era um cargo de livre nomeação. E continua no cargo até hoje? Não sei se no cargo. Eu sei que ela está afastada pela CLT, pelo INSS. Ela tem lá no INSS, ela não recebe o salário que ela recebia antes, no cargo de confiança, mas ela recebeu o teto do INSS hoje. Sim. Por conta, evidentemente, do atestado que foi apresentado lá. Ela tem as perícias lá. Ela tem lá alguma garantia de saúde lá que ela está lá. Na tua avaliação, quantos por cento das suas propostas de campanha já foram realizadas? Paulo, eu não sei dizer para você exatamente qual é o percentual, mas é um bocado delas. Eu estava falando agora, reinaugurando o PAMO do Jardim Resende, e estava dizendo justamente isso lá para a população, lembrando algumas coisas. Então eu vou dar para você 1 ou 2 exemplos. Na campanha eleitoral, meu compromisso era criar 3.000 vagas de creche em 4 anos. Eu inicio o mês de fevereiro agora, na primeira semana de fevereiro, com 3.200 vagas criadas em 2 anos. Eu me comprometi com instalar 100 câmeras do COI, criando o sistema de monitoramento e reduzir a violência contratando 100 homens da atividade delegada. Eu contratei 150, até março contrato mais 30, serão 180. Eu havia me comprometido a capacitar a Guarda Municipal e equipá-la com armas não letais, fiz isso, então eles estão com tasers e spray de pimenta, capacitei todos eles, uniformizei, a Polícia Militar me deu treinamento. COI, eu tenho 100 câmeras instaladas, comprei mais 25 de um COI móvel e inicio a instalação agora, em fevereiro, até o final do mês de março, de mais 250 câmeras. Então eu terei, até o final desse ano, 400 câmeras funcionando do COI. Meu compromisso eram 100.